Estamos de volta. O assunto de hoje é como realizar a concorrência de uma grande obra. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações muito interessantes. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, dar seu like. Vamos disseminar informação de qualidade para ajudar a profissionalizar esse setor tão importante para a coletividade brasileira. Estamos aqui com dois síndicos 5 estrelas, o Alexandre Barbosa e o Marcos de Oliveira. Marcos, falamos de coisas interessantes aqui no primeiro bloco e agora temos que dar um passo mais adiante. Qual é a quarta etapa aqui que a gente vai definir no nosso cronograma de trabalho? Eu acho que com todas as etapas que nós falamos, a gente tem que partir para consolidar isso e levar para a massa condominial, né? Eu acho que o jeito que você vai encapsular tudo isso, já com os detalhamentos para trazer a credibilidade, a confiança do trabalho, eu acho que é a próxima etapa de você conseguir deliberar esse tema numa assembleia, né? Então, como você levar isso para uma assembleia? Né? E até na assembleia vai ter os desdobramentos até de se formar uma comissão de obras. É importante muito quando você levar para as assembleias ter todos esses pontos esclarecidos, tempo, custo, e também a gente trabalhar sempre com uma variação da obra, porque até momentos pandemia, os preços eles estão sendo aí de fato majorados, semana, quinzenal, dependendo da matéria-prima. Então, você trabalhar uma variação plausível para aquela obra te faz você não parar o processo e ter que voltar numa assembleia. Claro que dentro de parâmetros razoáveis, né? Então, tudo isso agora encapsular, levar para uma assembleia, ver se faz o sentido de ter uma comissão para essa obra, até para ter ali a velocidade em decisões micros que o condomínio tem que tomar. E você acha que essa é a próxima etapa para a gente poder avançar depois para a parte de execução, enfim, né, de acompanhamento. Quinto, Alexandre, qual é o próximo passo? Bem, depois de uma assembleia bem justificada e embasada, onde você não só vende o peixe, mas você tem o envolvimento de todas as pessoas, a gente parte para a fase de execução. Já dizia o Jack Welch, que foi presidente da GE, que mais importante do planejamento é a execução, né? Então a execução também ela começa com comunicação bem feita, né? Então você informar os moradores quando a obra começa, qual que é o prazo previsto, quais são as consequências que a obra vai gerar em termos de barulho, em termos de isolamento de área. Isso precisa ser muito bem feito, né? E uma coisa que eu me surpreendi, eu aprendi com a minha experiência, é que mesmo construtoras já bastante organizadas, elas não têm o hábito de montar o cronograma. Isso é incrível. Então eu aprendi eu mesmo a bolar o meu próprio cronograma. Então, para cada obra de médio para até grande porte, eu, baseado nas propostas que foram negociadas, eu monto o cronograma, negocio com a construtora, lógico, né? Chegamos no entendimento e daí a partir daquele cronograma que tem a evolução da linha do tempo, o passo a passo da obra, fluxo de caixa, ocorrências e também análise de riscos, a gente faz o acompanhamento semanal da execução da obra para que ela possa ser entregue com qualidade, né, dentro do orçamento e também nos prazos que a gente pretende, né? Eu acho que a gente aqui já faltou alguma coisa antes de a gente definir qual vai ser a empresa. Acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir bem. Negociação? Negociação e escolha. Exato. Né? Como chegar à escolha. Com certeza. Porque a gente tem, o que acontece é assim, a gente tem empresas similares e a gente vai trazer, no meu entendimento, o correto é você trazer pelo menos 3 empresas de nível similar. Né? Sim. E aí qual vai ser o detalhe da escolha? Eu não acho que o preço deve ser o principal ponto. Não é. E aí como chegar nessa definição? Levar para uma assembleia, definir, talvez é o modelo mais correto. E se você sabe que essa assembleia não tem conhecimento técnico, Sim. Então, eu acho que eu queria saber de vocês. Acho que esse é um ponto-chave que você tocou, a gente acabou pulando um pouco, né, essa parte, mas fazer isso, a massa condominial espera o quê de uma administração profissional? Que você já leve ali essas 3 opções e também os embasamentos, porque ela também quer ter o direcionamento para onde seguir, né? Não ter que escolher no risco. Então, negociar as 3 empresas, balizar ali a capacidade técnica, o preço muitas vezes pode não ser determinante. Claro que não vai ser uma variação absurda, né? Mas você pode ter empresas colocando o seu serviço e cada empresa também coloca o seu serviço com base no que ela tem de background no mercado, com base na reputação que ela tem, enfim, nos anos de experiência. E isso, junto com o conselho, o que eu recomendo que dá muito certo? Antes de se levar para a Assembleia, você vai ter que levar as opções com todo esse balizamento feito. Mas com o conselho já se chegar ali
no qual que é o melhor caminho e por que esse melhor caminho. E numa assembleia isso pode ser explicado, né? Claro que isso não é decisório, mas pode ser explicado ali os pontos, prós e contras de cada tomada de preço para que a massa condominial consiga escolher com mais embasamento. Então, na sua opinião, deixa eu ver se eu entendi bem, o conselho vai apresentar as 3 empresas, vai explicar os pontos das 3 empresas e vai dar o seu veredito de qual empresa deveria ser escolhida, recomendação. Exato. E aí a massa condominial escolheria Ratifica, se valida ou não. Exato. Você concorda com esse posicionamento ou faria de um jeito diferente? Eu faço mais ou menos por aí, né? Na verdade, a tomada de preço, se for uma obra de grande porte, a gente chega a tomar até muito mais do que isso, 5, 7 preços, e daí a gente acaba chegando realmente nos 3 melhores. Uma coisa que a gente sempre recomenda em gestão de projeto é você ter critérios bem definidos, né? Então, preço é um deles, beleza. Referência, então você tem uma tabela de critérios para cada um dos participantes ali do conselho e do comitê também, que dá abertura para outros moradores interessados participar, ter critérios bem objetivos de como dar nota, e depois a gente faz uma discussão final até chegar na recomendação dos 3 melhores, ou talvez numa assembleia até chegar já com a explicação e também a indicação da empresa selecionada, né? É muito difícil numa assembleia você entrar no mérito de uma discussão técnica, né? Normalmente você usa a assembleia mais para validar uma decisão que um conselho conduziu de uma forma transparente e adequada, né? A minha dúvida aqui é se deve ser levado, e acho que é importante levar isso para quem está nos assistindo, se deve ser levado para decisão apenas como para decisão em assembleia e o conselho apenas direcionando ou dando sua opinião de qual empresa, porque a assembleia muitas vezes não, quer dizer, quase sempre não está aprofundado dentro desse assunto. E mesmo que o conselho indique uma das empresas, a assembleia, por qualquer motivo que seja, inclusive político, né? Sim, claro. Pode escolher outra empresa. Então, vale a pena, e aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês dois, ou de todo mundo que está assistindo. Não estou dizendo que esse é o modelo mais correto ou não, mas é uma a se pensar. Se não vale a pena o conselho que foi o conselho consultivo fiscal ou a comissão que foi criada em conjunto decidir qual é a empresa e não levar para a Assembleia essa decisão. Mas é um ponto aí que a se pensar. Com certeza, Ricardo. Eu acho que isso, a sindicância junto ao conselho, vai sentir o perfil do condomínio, né? Se as assembleias são tumultuadas, como que essas assembleias são, o perfil dos condôminos. E eu acho que a melhor estratégia tem que ser aquela que faça o melhor para o condomínio. Então, sabendo do perfil históricos de assembleia dessas partes, eu acho que vale a gente moldar as estratégias, né? Não existe uma receita certa para um único condomínio que vale para todos. Então, ter essa sensibilidade de identificar para aquele condomínio qual que é o melhor cenário a seguir, eu acho que é fundamental para o processo. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu vou voltar para vocês darem as recomendações finais de cada um de vocês. Passa muito rápido o programa, para que quem possa estar nos assistindo tenha esse direcionamento. Então, já vão pensando aí para direcioná-los. A advertência hoje vai para você, síndico, você, gestor condominial, você, condômino, que busca economizar a qualquer custo e muitas vezes acaba gastando muito mais e criando problemas. Quando você vai realizar uma obra de porte significativo dentro de um condomínio, o ideal ou quase um pré-requisito é contratar um engenheiro para definir o escopo de trabalho, para definir a parte técnica, para discutir com as empresas a parte técnica, para que seja realizado de maneira correta e não assuma a responsabilidade de conselheiro, não assuma a responsabilidade de síndico de discutir ou de chegar nesse molde. Seja responsável e tenha a sua responsabilidade assegurada com um profissional de confiança e competente para fazer o trabalho ao qual é a sua atribuição. Fica a advertência, fica a dica. Alexandre, suas dicas finais aqui para quem está nos assistindo. Eu acho que além de tudo que a gente trocou de experiência aqui, o Marcos, com você, eu gosto sempre de enfatizar a questão da transparência, né, da comunicação em todas as fases desse processo, antes, durante
e depois. E uma prática de projeto que a gente recomenda, em cada final de obra, ou até pós-obra, nós fazemos uma avaliação do que aconteceu nessa obra, né? A gente não vai fazer uma obra só na vida, e você desenvolvendo essa cultura naquele condomínio de fazer uma obra, a próxima você segue os mesmos procedimentos, e cada obra que você termina, você busca as lições aprendidas, você cria uma cultura de manejo disso naquele condomínio, e as outras seguintes, por consequência, vão ser cada vez melhores. A gente vai aprendendo com os erros, as pessoas vão entendendo as dificuldades e vão contribuindo para que o processo seja cada vez mais eficiente. Perfeito. Muito obrigado, participação muito rica. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcos, pela companhia. Obrigado. Marcos, suas dicas, sugestões finais. Obrigado na troca de experiência, a gente, com o Alexandre, Ricardo, com quem está nos assistindo. Acho que a dica final é muito pegando um pouco do gancho que o Alexandre colocou, a comunicação. A gente sabe que obra complexa vai ter coisa errada que vai acontecer e vai precisar ser refeita, né? Então, não é segredo ter um erro e ter o plano de correção. Então, quanto mais se comunicar, mais a chance dos condôminos ter a credibilidade de que está sendo acompanhado, que é o principal. O que foi contratado, tem alguém zelando por isso? Eu acho que essa é a principal recomendação aí para os síndicos, em sempre buscar essas atualizações. Não deixar estourar, né, os erros e sem poder o condômino estar sabendo do que está acontecendo. Porque obra, todo mundo faz obra em casa e sabe como é. Para um condomínio, então, que é uma complexidade muito maior, né, as anuências de refazimento, de erros, são grandes. Então a gente tem que saber conviver com erros e acertos, né? Muito obrigado, participação muito rica e volte sempre aos nossos estúdios. Obrigado, eu agradeço a participação, o convite. Programa muito rico, cheio de informações. Compartilhe esse programa. A nossa arma contra o amadorismo, a nossa principal arma para a melhoria do segmento condominial é disseminar informação de qualidade. E hoje nós tivemos muitas informações que devem ser compartilhadas como exemplo de 2 síndicos que são transparentes e competentes. Vale a pena acompanhar nosso canal. Fique sempre antenado com as informações para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.